Primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos Magno foi um líder carismático, que lutou para disseminar o cristianismo e unificar a Europa Ocidental. Era ótimo administrador e defendeu as artes e a educação. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Carlos Magno, mas antes deixe seu like e se inscreva no canal para conhecer a biografia dos grandes personagens da história. Carlos Magno foi um líder franco que se tornou o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico, desempenhando um papel fundamental na história europeia da Idade Média. Ele nasceu em 2 de abril de 747 em Herstal, na atual Bélgica, e faleceu em 28 de janeiro de 814, em Aix-la-Chapelle, na Alemanha. Era conhecido também como Carolus Magnus, ou Carlos, o Grande. Carlos Magno era o filho mais novo de Pepino, o Breve, rei dos Francos, e Bertrada de Laon. Após a morte de seu pai, em 768, herdou uma parte significativa do reino junto com seu irmão Carlomano. No entanto, a morte prematura de Carlomano, em 771, deixou Carlos Magno como o único governante do reino franco. Coroado rei dos francos em 768, Carlos Magno rapidamente se envolveu em campanhas militares para expandir seu domínio. Seu império incluía a França moderna, a Alemanha ocidental, a Suíça e parte do norte da Itália. Em 800, durante uma visita a Roma, o Papa Leão III o coroou imperador do Sacro Império Romano Germânico, revivendo simbolicamente o título imperial romano. O governo de Carlos Magno foi caracterizado por uma administração eficiente e uma promoção vigorosa da cultura e da educação. Ele implementou reformas políticas, legais e econômicas, criando um sistema que combinava elementos das tradições germânicas e romanas. Descentralizado, o governo tinha oficiais locais, conhecidos como condes, administrando regiões específicas em nome do imperador. O imperador Carlos Magno era um defensor fervoroso do cristianismo. Ele expandiu as fronteiras do cristianismo com as campanhas militares conhecidas como Guerras Saxonianas, destinadas a converter os povos germânicos pagãos ao cristianismo. Sua relação com a Igreja Católica foi estreita, tendo trabalhado em colaboração com o papado para fortalecer a influência da Igreja em seu império. Carlos Magno enfrentou desafios significativos durante seu reinado, incluindo invasões dos árabes, lombardos e vikings. Ele realizou campanhas militares importantes para defender seu império contra essas ameaças. Suas conquistas militares consolidaram o controle sobre grandes áreas e contribuíram para a estabilidade do império. Após a morte de Carlos Magno em 814, seu império foi dividido entre seus netos pelo Tratado de Verdun, em 843. Essa divisão marcou o início da fragmentação do Império Carolíngio e o surgimento de entidades políticas que eventualmente evoluíram para os países modernos da Europa. Carlos Magno é lembrado como um governante carismático e visionário que buscou unificar a Europa Ocidental e preservar a herança cultural clássica. Seu império serviu como um precursor do sistema feudal e teve grande impacto na configuração política e cultural da Europa medieval. Carlos Magno é uma figura emblemática da Idade Média e continua a ser uma figura de grande importância na história europeia. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para conhecer biografias de grandes personagens da história da humanidade. Até a próxima!